Então vamos fazer hoje aqui a gravação do caderno de erros, né? Segunda-feira, vamos iniciar a semana. Já estão respondidas as questões, eu já passei pelas questões e eu vou fazer um comentário breve em relação a cada uma delas aqui, destacando aqui algumas coisas, algum raciocínio que eu tenha feito em cada questão, né? Então essa primeira questão, um idoso de 74 anos, né, já é comórbido, e ele estava em tratamento de pneumonia bacteriana. No exame físico estava taquipneico, ou seja, o paciente que tem PAC, né? E aí, nos exames laboratoriais, a gente observa a creatinina elevada, o sódio de 123, né, bem caído, hiponatrêmico, potássio também tá reduzido aqui, ácido úrico 3,4 miliequivalente litro, né? E aí, na avaliação da urina, no EAS, na urina simples, a gente observou sódio elevado e osmolaridade diminuídas, né? O que significa que esse paciente está secretando sódio, né? E uma das causas dele estar secretando sódio, né, a causa mais provável dele estar secretando sódio não seria a polidipsia no paciente idoso, não seria hipovolemia relativa, né, se a gente está observando esse paciente está hidratado, seria de fato aqui a secreção inapropriada de ADH, do hormônio antidiurético aqui, né? E não me engano aqui, né, a maneira de a gente corrigir essa condição para esse paciente, né, com sódio tão modificado, que seria repondo o sódio, né? Com sódio tão gravemente baixo. Confirmar essa conduta bonitinho, mas em alguns casos a gente vai fazer restrição hídrica, em outros casos a gente vai fazer correção do sódio, né? Precisou só deixar aqui o detalhe para eu confirmar isso. Sódio no CIAD. Beleza? Próxima questão. Aqui essa questão do paciente que tem história de infarto agudo do miocárdio, tabagista ativo e portador de hipertensão e diabetes. Possui crises de gota frequentes. Beleza, né? O que a questão quer saber é o que a gente faz com relação às medicações dele, já que a pressão arterial dele não está controlada, já que a glicada dele não está abaixo do índice que a gente gostaria que ela estivesse, né? Abaixo de 7, né? E aí a gente olha para o que ele está tomando, né? Ele usa enalapril, usa atenolol, usa simvastatina e usa metformina e AS, né? Ele é um paciente pós-infartado e ele usa essas medicações aqui. Para controlar a hipertensão dele, né, a gente tá vendo o enalapril e o atenolol somente, né? E aí aqui as condutas sugeridas são, por exemplo, suspender o atenolol e adicionar hidroclorotiazida, né? No paciente que tá me dizendo que tem crise de gota frequente, a gente não pode adicionar hidroclorotiazida porque vai aumentar ainda mais a, o índice do ácido úrico no sangue, né? Uma ótima ideia aqui seria a gente adicionar o amlodipino, né, para poder reduzir essa tensão arterial. E outras medidas teriam que ser tomadas, né, para a gente diminuir também melhorar também essa glicada aqui dele, né? Jejum tá elevado aqui também, né? Ácido úrico bem alto. E aí, uma pergunta que nossa colega faz é: o beta-bloqueador não seria o medicamento de escolha como segunda associação no caso do paciente? Seria um tiazídico? Mesmo assim, eu não trocaria a droga e ainda associaria mais uma? Ela está questionando por que a gente está deixando o beta-bloqueador, né? E nesse caso, no caso deste paciente, ele é um paciente infartado. Essa indicação do beta-bloqueador não é simplesmente para segurar a tensão arterial, né? É para evitar que ele eleve frequência cardíaca e eleve demanda metabólica do tecido cardíaco e sofra isquemia mais uma vez, né? Sofra isquemia mais uma vez.
Então a gente está tentando, ó, veja que a frequência cardíaca dele está em 60, né? O beta-bloqueador tá funcionando legal aqui. A gente deveria diminuir um pouco mais a tensão arterial dele para reduzir ainda mais o remodelamento cardíaco nesse paciente, né? E uma outra droga que eu acho que encaixaria, que faria sentido, tem que ver se a gente tem alguma contraindicação em relação ao IAM, mas acredito que não, né? É esse o inibidor SGLT2, né? Seria interessante aqui, porque a gente consegue segurar um pouco a glicemia em jejum, né? Tem que fazer a avaliação do peso desse paciente para a gente entender qual que é o peso dele. Aqui ele está em fase de pré-contemplação em relação ao tabagismo, não quer parar, não, já diz que a família dele vive bem e não precisa parar. Isso aqui é uma mulher com 80 anos que tem suspeita de aspiração e está com pneumonia agora, né? Febre há 2 dias, sonolência e piora do padrão respiratório. E que a gente usa para tratá-la, né? Clindamicina. Aqui, a questão facilitou bastante, não deixou muita dúvida, não trouxe medicamentos para produzir muita dúvida, né? Trouxe clindamicina, que é uma opção para a gente tratar gram negativo, suspeita de aspiração, preciso tratar gram negativo. Tentar acelerar um pouco. Qual que é aqui o padrão de anticorpos que a gente tem que observar, né? Então, o paciente que tem anti-H, anti-hepatite A, IgG positivo, mais IgM negativo, ou seja, contato prévio com a doença, né? Pode se infectar de novo, mas contato prévio com a doença. Então, hepatite A aguda já corta, hepatite A crônica não, né? Hepatite A não cronifica, a gente fica com essas outras 3. E aí, em relação à hepatite C dele, né? É falso positivo, ele tem hepatite C crônica. A gente fez aqui um anti-HCV positivo, ou seja, ele no mínimo teve contato com o vírus. Vamos agora vamos procurar esse vírus no sangue dele. E aí o RNA HCV quantitativo não detectável, ou seja, é um falso positivo esse exame dele para hepatite C, né? Então falso positivo, a gente fica entre B e D aqui. E aí essa hepatite B crônica dele é replicativa ou não replicativa, né? Como a gente já está, bom, a gente está entre B e D. Vamos observar, né? O que define se a hepatite dele está replicando ou não replicando? É este antígeno, né? HBE, né? HBE. A gente tem esse antígeno positivo, ou seja, ele ainda está replicando hepatite B, né? Vírus da hepatite B dele está replicando. Então, resposta aqui, letra D, né? Seguimos então. Quase 2 minutos por questão, né? Muita coisa. Puérpera no 14º dia pós-parto, né? É uma questão sobre uma condição muito comum que acontece com a puérpera, que é a mastite, né? Mas essa mulher, com essa foto, já evoluiu para abscesso, né? A gente olha aqui essa lesão e tá bem claro que ela tem um abscesso mamário, né? E aí, a questão quer saber o que a gente faz. Qual que é o bicho mais comum, né? Qual que é o agente etiológico mais comum? Abscesso mamário, Staphylo aureus, drenagem cirúrgica. Seguimos aqui. Tranquilo também, né? O que a gente faz com queimadura extensa na faixa pediátrica? Fazer no primeiro momento, né? No APH, fazer resfriamento da área lesada, debaixo da água corrente, por vários minutos, é a primeira conduta, se possível, né? E depois levar ao pronto-socorro, ao invés de levar ao pronto-socorro antes de qualquer procedimento, né? O APH, a gente tem essa indicação, né? Essa é uma pergunta que a gente respondeu na última sexta-feira, né? Então aqui não faz muito sentido, né? Fazer raciocínio sobre ela de novo, né? Uma criancinha que tinha comido paçoquinha de amendoim e estava em anafilaxia. Homem jovem apresenta lesões lineares salientes eritematosas no pé direito há 2 semanas. Bicho de pé que ele tem, né? Bicho de pé. E a gente marca ancilostoma, né? Ancilostomose, ancilostoma brasiliense. Onde é que tá? Não tá escrito aqui, mas é o ancilostoma brasiliense. Opa.
Tungíase é o bicho de pé. Olha os vacilos. Elas causam por questão que vai diretamente do principal agente etiológico para lesão citada, lesões lineares, salientes, eritematosas em pé direito. Larva migrans cutânea causada por ancilostoma, né? Aqui, bicho de pé, a gente tem lesão pontual única, né? Então eu tinha respondido a questão, tava com uma ideia incorreta na cabeça aqui, né? Então tungíase é o que é o nosso bicho de pé de fato, né? O ancilostoma é ancilostomíase, né? Ancilostomose, Ancilostoma brasiliensis, é a larva migrans cutânea e aí a larva que migra, né? E faz esse eritema, essas lesões lineares, né? Esse eritema linear. Últimas duas, criança de 4 com 4 anos de idade, febre de 38, 38,5 a 20 dias, né? Que febre é essa que dura esse tanto de tempo, né? Vamos dar uma olhada nas questões. Dengue vai durar esse tanto de tempo? Nunca. Mononucleose? Também não, né? 20 dias? Poderia até ser que sim, mas é muito tempo, né, para mononucleose, né? O comentário aqui não fala mais sobre a nossa, não fala muito sobre a nossa mononucleose. E aqui, aí, o que mais que esse paciente tem? Palidez cutânea mucosa e hepatosplenomegalia. Beleza, aí ele descreve, né, qual que foi o achado do exame físico, qual o tamanho desse baço. Né? O baço a 10 centímetros do rebordo costal esquerdo, né? O baço gigantesco, aquela imagem da criancinha com a barriga muito grande. Né? Pancitopenia e presença de hipergamaglobulinemia, né? Que é um achado que chama atenção para Calazar, né? Chama atenção para leishmaniose visceral, hipergamaglobulinemia, essa dissociação, né? A gente tem muito mais IgGs, muito mais gamaglobulinas, né? IgGs e IgMs, né? Provavelmente aqui, bom, aqui as duas coisas, né? Do que albumina, por exemplo, né? Então esse fígado está praticamente trabalhando só para produzir albuminas, né? Mas o corpo não consegue eliminar sozinho. Nesse paciente, né? O corpo não consegue eliminar sozinho a infecção, né? Combater sozinho. E aqui a última, 12 minutos de vídeo. O paciente tem 56 anos, hipertensão arterial desde os 50 e obesidade, diabetes mellitus tipo 2 há 1 ano. Ele usa enalapril, hidroclorotiazida, metformina e glimepirida. Tá. A gente olha para os exames dele, né? E ele tem creatinina de 1,7 com a função, olha essa função renal, né? Chronic Kidney Disease, EP, de 46 ml por minuto, né? Esse aqui é o valor que a gente utiliza para avaliar a função renal, né? No pelo cardíaco, se não me engano. E aí, potássio de 4,9, hemoglobina glicada de 8,9, bem alto aqui também. Albuminúria em 256. E o quantitativo de urina, né? Sem achado patológico. Visto que apresenta doença renal do diabetes, recebeu para esse diagnóstico a prescrição de, né, qual das drogas, a pergunta é qual das drogas a seguir, qual das drogas aqui abaixo vai melhorar a função renal desse meu paciente, né, promover nefroproteção, além de melhorar as taxas da glicemia dele, né? O inibidor SGLT2, o famoso inibidor SGLT2, canagliflozina, dapagliflozina. Agora, tem um detalhe em relação à contraindicação, né? Aqui, ó. Não, esse aqui é para metformina, né? Esse aqui é para metformina. O paciente está mantendo tal, fora do alvo, né? Albuminúria de 30 e 300. Tem um detalhe aqui em relação à dapagliflozina, né? Que a gente, quando o paciente já tem doença renal crônica grave, não pode ser utilizado, se não me engano, né? Eu acho que esse é o detalhe. Inclusive, tem certa contraindicação agora eu não estou lembrando se é SGLT2 e SGLT2 ou
ou IECA, né? Vou confirmar também essa última. Então é bom, né? Porque as questões aqui do caderno de erros, do Medkey, o Medkey é maravilhoso, né? Agora traz pra gente esse recurso do caderno de erros, e as questões do caderno de erros a gente consegue também. Acabam surgindo, né, novas dúvidas, né? Dúvidas em relação a outros temas, e a gente marca essas dúvidas e sana a dúvida, né? Consegue construir melhor, né, o conhecimento em relação àquela condição, né? Então, beleza, é isso. Se você quiser adquirir o Medkey, dá uma olhadinha no link aqui embaixo. Entra lá, hoje é o último dia da promoção de 50% off do Medkey. Então é importante, né, se você quiser economizar um bom dinheirinho aí, fazer sua inscrição hoje.